Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, projeto P13 voltando, projeto 13 questões. Para que você que não era do nosso time P13, ou seja, não estava ambientado com o nosso projeto, eu indico para vocês que você vá lá na aula de apresentação, que é a nossa primeira aula da playlist, e assista exatamente para você entender qual é a proposta nossa, qual é a nossa ideia aqui de estabelecermos o projeto P13 e construirmos esses elementos aqui do P13 da OAB. Beleza? Galera, exame 32 feito, primeira fase realizada, resultado final publicado, e agora a gente tem o seguinte: ou fomos para a segunda fase, ou estamos realizando a segunda fase, e você já pode parar de ver esse vídeo, porque esse vídeo não é para você que está na segunda fase do exame da OAB, ou vamos ter que fazer novamente a primeira fase do exame, ou seja, vamos para o exame 33. E como eu disse para vocês, nós vamos juntos, nós vamos de mãos dadas, nós estamos juntos no projeto, nós estamos juntos e seguiremos juntos até a tua aprovação. E aí a grande pergunta é essa, pessoal. Vem cá. Após o exame 32, o que esperar do exame 33? O exame 33 ele vai vir um exame muito mais pesado, um exame muito mais difícil do que os exames normais, nos moldes do exame 32? Ou o exame 33 vai ser, vamos dizer assim, um exame onde a OAB vai diminuir um pouco a pegada, porque a pegada do exame 32 foi uma pegada muito pesada, foi uma pegada muito forte, muito densa. Vamos dar uma olhadinha, eu estou propondo para vocês algumas ideias, algumas construções aqui, e eu acho importante a gente pensar. Bom, primeiro o exame 32, né, da OAB, lá na primeira fase, ele apresentou uma prova diferente realmente, com um nível de exigência forte, pois buscou exceções e excepcionalidades. Então a gente teve uma característica no exame 32 que não é uma característica tão comum. Foi buscado muitas exceções, muitas excepcionalidades. Tivemos diversas matérias onde as questões foram bem chatas, foram na excepcionalidade, na exceção, certo? Direito constitucional, que é a prova, não foi uma prova difícil pelo conteúdo, ou seja, pelo que foi cobrado, pela forma de cobrança, mas sim pelo que cobraram. O conteúdo cobrado era um conteúdo que não é um conteúdo comum de ser cobrado na prova. Então isso gerou uma excepcionalidade, isso gerou dificuldades na prova de direito constitucional, por exemplo. Já outras provas, como direito internacional, direitos humanos e direito ambiental, repetiram várias cobranças e várias construções. Então a gente pode estabelecer uma média de que a prova do exame 32 veio cobrando muitos assuntos que são, mas ela fugiu em muitos outros, ou seja, ela fugiu muito dos temas mais centrais que são cobrados, isso não é um problema, mas teve redações, muitas questões, né? A redação de muitas questões foi uma redação inadequada, prejudicou o desempenho, prejudicou o entendimento dos examinandos, criando dificuldades. Tanto que a gente teve 5 questões anuladas de ofício, algo que é excepcionalíssimo diante de toda a repercussão que a prova trouxe. E além disso, teve mais 10 recursos ligados a diversas outras questões. Então vejam vocês, 5 questões anuladas de ofício, mas 10 questões que sofreram recurso, ou seja, em uma prova de 8 questões, nós estamos falando de 20% da prova mal feito, ou 20% da prova mal estruturado, mal estabelecido. Esse é um elemento bastante grave, esse é um elemento que traz para nós algumas estruturas, alguns elementos que a gente pode, inclusive, né, estabelecer essas ideias, essas construções, de modo a gente entender, de modo a gente compreender essas estruturas. Então vejam vocês, esse fato por si só é um fato que traz então esta dificuldade, é um fato que apresenta para nós essa dificuldade de termos questões mal escritas, questões mal realizadas, enunciados mal feitos que geraram exatamente esses problemas. E aí, professor, eu estudei, muita gente diz isso, né? E não consegui ser aprovado. O que aconteceu, professor? Bom, tem alguns elementos aí que são vários elementos. Não é só culpa da prova.
Isso a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque diversas outras pessoas estudaram e foram aprovadas, certo? Então a prova não estava impossível de aprovação. Talvez o conteúdo que você tenha estudado não tenha pegado toda a abrangência, ou seja, não tenha buscado, não tenha conseguido chegar ainda numa abrangência que te dê uma segurança de, mesmo numa prova maluca ou uma prova totalmente desproporcional como essa, você consiga acertar as 40. Tá, e como é que eu resolvo isso, professor? Ora, com quantidade de conteúdo. Você vai ter que aumentar o estudo, aumentar o número de conteúdos que você já estudou. Por quê? Porque o que só você estudou não foi o suficiente. Ou por falta de entendimento, ou também por falta realmente de quantidade. Ou o problema está na qualidade, ou seja, estudou, mas não compreendeu tudo, ou o problema está na quantidade, falta conteúdo para ser estudado. Bom, esses dois elementos são importantes, é necessário a gente fazer esse meia-culpa. Ou seja, sim, foi uma prova desproporcional, ok, mas muitas pessoas passaram. Muitas mesmo, certo? Todas as segundas fases estão muito grandes, ou seja, muitas pessoas passaram. Ou seja, o que eu tenho que redesenhar, o que eu tenho que readequar para conseguir estruturar isso? Bom, a ideia é estabelecer exatamente, talvez, fórmula nova de estudar, de estruturar isso e principalmente entender que você vai ter que estudar um pouco mais. Professor, eu estou desanimado, eu estou desesperançoso, o que eu faço? Bom, aí você precisa trazer alguns pontos. Quais? Primeiro, passar na OAB é um objetivo seu? É, então não desista. Então não desista. Readeque as rotas, estruture as rotas e não desista. Porque só não passa no exame de ordem daquele que vai desistir. Aquele que vai se medir pela prova. Ninguém se mede pela prova. A prova é uma forma de seleção, a prova é uma forma de cobrança, de avaliação mínima. E ela está aí, posta, é desse jeito. Então eu preciso me adequar a ela e não ela vai se adequar a mim. Então esse é um ponto, ou seja, um outro elemento que ajuda é a gente não brigar com a prova. Ou seja, eu preciso cada vez mais estar amigo, estar ambientado da prova. E isso faz como? Treinando, exercitando, fazendo exercícios, conhecendo a prova, entendendo, conversando, lendo sobre com quem entende sobre a prova, com quem já fez essa prova, com quem prepara as pessoas para essa prova. Então, como retomar os estudos e conseguir ser aprovado no exame 33? É não desistindo de estudar, analisando como foi o seu estudo e readequando essas discussões. Mas aí muitas pessoas têm dito assim, professor, a prova foi totalmente diferente, os métodos de estudo precisam ser readequados, como é que eu preciso estudar? Porque se a prova do exame 33 vier uma prova tal qual a do exame 32 ou mais difícil, agora mudou a forma de estudar para a OAB, como é que é esse negócio? Bom, a gente teve nos últimos anos uma propagação muito grande da questão dos cronogramas de estudo. Tudo bem, cronograma de estudo é algo muito bom e é um dos pilares de aprovação das pessoas que são aprovadas em concursos públicos e são aprovadas, por exemplo, no exame da OAB. O que é um cronograma de estudo? É uma organização de estudo, é um planejamento do estudo. Para você estudar de forma adequada, você precisa ter materiais adequados, você precisa ter planejamento, ou seja, utilizar de forma adequada seu tempo, e isso o planejamento ajuda. Terceiro, você precisa ter disciplina, cumprir com o planejado utilizando os materiais adequados. Esse é o método correto. Ah, mas tem o método fulano, tem o método ciclano, tem o método não sei o quê. Bom, são todas formas que cada um está apresentando, como se tivesse encontrado, né? Oh, encontrei um pote de ouro no final do arco-íris. Gente, estudar continua sendo a mesma coisa, certo? E sempre teve as mesmas exigências. Eu preparo pessoas para a OAB há mais de 13 anos, né? Vão fazer 14 anos agora, e para concursos públicos também, certo? Eu estou já lecionando desde 2008 e renovei, comecei a lecionar com 27 anos, certo? E fiz toda a vida, né, lecionando para a OAB, preparando para a OAB, passei no meu primeiro exame da OAB, certo? Na minha época eram 50 questões, eu fiz 47 questões, certo? Na minha época.
e fui muito bem na segunda fase, eu fiquei com 9,8, mas só o fato de eu ter passado na OAB e o fato de eu ter ido muito bem na segunda fase não me fundamenta nem me estabelece como professor. Como professor me exige didática, conhecimento, estudo muito maior do que o estudo apenas para a OAB, certo? Ou seja, vários outros elementos são necessários para eu poder estar aqui conversando com vocês e estar trazendo elementos com propriedade. E o elemento que eu quero trazer para vocês é o seguinte: qual é a melhor forma de estudar? Qual é a melhor forma de estabelecer? Bom, a forma ou o método que você utilize e que verifique o seu rendimento. Ou seja, o grande mote, o grande elemento aqui é que você consiga utilizar uma forma que seja verificável do seu rendimento. Ou seja, você precisa verificar o seu rendimento. Bom, para isso, o que eu preciso? Eu posso utilizar exercícios, certo? Eu posso utilizar exercícios. Vou pegar uma caneta aqui para nos ajudar. Eu posso utilizar exercícios, ou seja, eu tenho que praticar. A minha forma tem que ser mais prática. Eu posso utilizar exercícios, eu tenho que praticar mais. Eu preciso, num estudo de direito, sempre ter o domínio da lei. Então, é necessário, em todo concurso público, é necessário ler lei seca, como a gente fala, certo? E na OAB não é diferente. Eu preciso da prática, da realização de exercícios, ou seja, principalmente da realização de provas anteriores ou de provas da mesma banca, com perguntas similares no mesmo nível. Eu preciso de domínio da lei, eu preciso estudar a lei, eu preciso conhecer a lei. E eu preciso da teoria direcionada. O que eu tenho chamado de teoria direcionada? São doutrinas de temas específicos, ou então PDFs qualificados, ou seja, você saiba quem escreveu, quem é o professor que fez, quem é a pessoa que estabeleceu, quem é aquela pessoa. Você pode confiar naquela pessoa, porque hoje distribui PDF para tudo que é lado, e você nem sabe quem fez, você nem sabe se é um PDF qualificado. Então, PDFs qualificados, que na verdade são as famosas e antigas apostilas, né? E confiáveis, né? PDFs qualificados e confiáveis, e videoaulas atualizadas por professores de confiança. Você vai assistir um curso inteiro? Bom, se você está iniciando do zero, se você tem dificuldades com elementos básicos, se você tem dificuldades com entendimento sozinho de questões que trazem casos práticos, você precisa exatamente de explicações, você precisa de alguém que te explique, de alguém que tenha conhecimento para isso, certo? Agora, não, você entende bem as questões, você vai bem nas questões com prazos práticos. Quando você erra porque você não tem todo o conteúdo, faltou o conteúdo, você não tem todo o conteúdo. Bom, então você precisa muito mais de horas bunda na cadeira, estudando, lendo a doutrina resumida, né, gente? Doutrinas específicas, especializadas. Não é pegar para direito constitucional o Pedro Lenz, apesar de ser maravilhoso, não é pegar ele e ler de cabo a rabo. Não, vamos ler aqui a revisão turbo do CEISC, que é um livro especializado para isso. Vamos ler outros livros especializados nesse sentido e vamos pegar ali o livro do Pedro Lenza para alguns tópicos. Eu preciso saber mais sobre CPI. Aí eu vou lá no livro do Pedro Lenza e dou uma estudada sobre CPI. Por quê? Porque é meio incompleto o que diz lá na Constituição, no artigo 58, sobre CPI. Então eu vou pegar um tema maior e vou entender melhor. Agora, por exemplo, lá em Direitos Fundamentais, cara, você tendo a Constituição, você tendo as cobranças dos exercícios, você tendo esses elementos, talvez você consiga se virar de forma tranquila. Bom, então, veja, prática, exercícios, ou seja, domínio da lei, teoria direcionada, que são doutrinas de temas específicos, PDFs qualificados e confiáveis, videoaulas atualizadas por professores de confiança. E você precisa repetição dos conceitos aprendidos anteriormente. A repetição dos conceitos aprendidos anteriormente você faz como? Resumos, né? Novos exercícios, mapas mentais, infográficos, organogramas, leitura do teu resumo, do teu caderno de estudos de forma oral. Eu funcionava muito isso. Eu lia o meu caderno ou o caderno de um colega de forma oral e às vezes gravava isso e às vezes repassava isso para mim. Por quê? Porque você está repetindo conceitos. Então muitas vezes diz assim, você faz questão, você vê o que você errou,
tal, resolve, estrutura, né, muitas vezes um resumo, um caderno e tá. O resumo é essa ideia de repetição, certo? A repetição de conceitos é que faz você aprender. Muitas vezes você não aprende no primeiro momento todas as questões envolvendo direitos fundamentais ou todas as questões envolvendo o poder legislativo. Você vai precisar repetir aquelas discussões. E a repetição disso se dá de várias formas. Exercícios, realização de resumos, realização de mapas mentais vai ajudar isso. E quem é muito oral e visual vai precisar ouvir novamente esses conceitos, pode ler esses conceitos e gravar e depois você ouvir isso, ou rever aulas, videoaulas que tragam esses conceitos, que estabeleçam isso. Mas de alguma forma você precisa repetir esses conceitos aprendidos na prática, ou seja, na realização dos exercícios, na leitura da lei, certo? E na estruturação da doutrina direcionada, da teoria direcionada. Bom, pessoal, praticar meios de teoria aplicada. Como assim, professor? Praticar meios de teoria aplicada. Gente, diversas questões têm o viés prático, questões com viés prático, ou seja, diversas questões no exame de ordem são questões que trazem um caso e perguntam: você como advogado, o que faria? Você como pessoa tal, o que você ia fazer? Ou seja, esses conteúdos, esses elementos que trazem essa ideia do viés prático são muito importantes, são essenciais para que você tenha exatamente essa ideia. Bom, essa ideia do viés prático, como eu resolvo isso, professor? Bom, ou fazendo bastante questões que tenham a teoria aplicada. O que é a teoria aplicada? Te dão um caso e perguntam algo que está na lei. Eles querem que você entenda que aquilo que está na lei é aplicado através daquelas hipóteses ou daquelas situações. Isso é teoria aplicada. Isso não é perguntar lei seca. Perguntar lei seca é eu colocar ali uma decoreba e perguntar: isso está na lei, isso não está na lei, isso está... Ou seja, o que está? Isso é uma cobrança de lei seca. Teoria aplicada é estabelecer para vocês, certo, uma situação jurídica X, Y, Z e perguntar exatamente como você resolve. Ah, eu resolvo aplicando o artigo tal. Bom, isso aí está lá previsto no artigo tal, mas está previsto, escrito pela forma de lei. E você traduz isso através da aplicação daquela lei num caso concreto. Então isso é teoria aplicada, certo? E isso você precisa, por quê? Porque o exame de ordem está cada vez maior neste sentido. Cada vez mais nós temos a ideia da teoria aplicada, cada vez mais a gente tem as situações da teoria aplicada, e isso é um elemento bastante importante. Isso são construções, certo? Bastante necessárias que a gente precisa estabelecer, que a gente precisa conhecer, tá? E estruturar esses entendimentos, estruturar essas discussões. Eu acho bastante importante essas discussões, né, de teoria aplicada, de construções dessas teorias, porque elas nos ajudam fortemente nessas ideias, nessas estruturas, para a gente realmente entender, para a gente realmente compreender essas ideias, essas discussões estabelecidas. E aí a teoria aplicada ela é sempre importante nesse sentido. Beleza? Muito bem. Cuidado com a teoria aplicada. Ela tem sido frequentemente cobrada na nossa prova. Por isso que eu coloquei ali para vocês, que a ideia de praticar meios de teoria aplicada, questões com viés prático, exemplos práticos estabelecidos em aula. Bom, e um outro grande segredo, um outro elemento essencial que eu entendo aqui, super importante para vocês compreenderem as discussões, para vocês compreenderem as ideias. Fazer questão é uma coisa, estudar por questão é outra, pessoal. Fazer questão é uma coisa, estudar por questão é completamente diferente. Quando você estuda por questão, quando você necessita estudar por questão, você faz a questão, você vê o que o enunciado está falando. Que temas é? Ah, é o tema da nacionalidade. O que ele está perguntando na nacionalidade? Está perguntando sobre brasileiros natos, está perguntando sobre naturalizados, está perguntando sobre... E aí você busca esses elementos dentro da teoria. Você não se satisfaz só com aquele pontinho que a questão trouxe, mas você vai estruturar e vai estudar todos os elementos que decorrem exatamente daquilo que a questão falou. Estudar por questão é você saber exatamente por que a A está errada, por que a B está certa,
Por que a C está errada e por que a D está errada? Ou seja, você fundamentar tanto o porquê está errado e tanto o porquê está certo. Você estudar todas as alternativas. Por quê? Porque quando ele apresenta alternativas que estão erradas, daqui a pouquinho ele vai trazer aquela alternativa como certa em alguma outra situação. Porque ele gosta daquele tema, ele gosta daquela discussão. O examinador está mostrando para você que ele gosta daquela temática. Senão, entre os tantos temas que teria para colocar, ele não colocaria aquele. Então esse é um ponto central, esse é um ponto bastante importante dentro dessa ideia do estudo, dentro dessa construção que é necessária para vocês. Então, estudar por questões exige você entender todos os conteúdos cobrados, resolver e fundamentar as respostas certas e erradas e compreender quais temas são abordados pela banca, para focar neles e aprofundar o estudo desses conteúdos. Não é estudar por questão apenas a situação de você ir lá marcar a alternativa certa e ver se acertou e ver se errou. Ah, acertei é por causa disso, ó, isso é o artigo tal. Errei é por causa disso, isso é o artigo tal. Isso não é estudar por questão. Estudar por questão é exatamente como a gente faz aqui no método, certo? Ou melhor, no projeto 13 questões. No projeto 13 questões a gente estuda por questão. Ou seja, a questão é o início do nosso estudo para buscarmos a teoria. É o início do nosso estudo para buscarmos a legislação. A questão não é só nós marcarmos a alternativa certa, a questão é nós sabermos o assunto trabalhado na questão, o tema cobrado na questão. É isso. Estudar por questão é muito mais amplo. Aqueles que fazem 60, 50, 100 questões por dia, eu fico na dúvida. Vem cá, essa pessoa estudou por questão realmente? Ou ela pegou um livrinho, certo? Um livrinho desses de questão que tem no mercado. Cara, eu já olhei todos os livrinhos de questões que tem no mercado aí de OAB. Todos fracos. Todas as explicações são rasas. Todas as explicações não trabalham. Trazem a explicação do gabarito. Elas têm gabarito comentado. Mas o fato de ter gabarito comentado não faz com que você aprenda todas as discussões sobre aquele tema. Você precisa estudar aquele tema e não apenas pegar o gabaritinho comentado. Então você precisa ir mais, você precisa aprofundar um pouco mais para que você saiba. Bom, a FGV cobra frequentemente controle de constitucionalidade. Então eu preciso estudar esse tema. Eu sei o que ela já cobrou, eu sei como ela cobra, eu sei os outros elementos, mas tem conteúdos que ela não cobrou ainda. E que obviamente ela vai vir cobrar. Por quê? Porque ela já passou pelo A, pelo B, pelo C, daqui a pouquinho ela vai cobrar X e Y. Tudo dentro do controle de constitucionalidade. E você já sabia que ela cobra controle de constitucionalidade e não foi estudar controle de constitucionalidade porque disseram para você no método que você foi lá, no cronograma que você comprou, na dica lá que você foi atrás, sem saber quem era, que era assim. Você pode passar assim, é óbvio que você pode passar assim. Você pode passar de diversas formas, até sem estudar às vezes, infelizmente, certo? Na OAB, porque na OAB na verdade não tem como passar sem estudar. Porque você já estudou 5 anos, certo? Então, por isso, essa é a hipótese. Mas, você precisa entender que estudar por questão é algo muito maior do que apenas marcar a alternativa X, marcar a alternativa A, ou seja, você precisa ir adiante. Então, por isso que eu proponho para vocês exatamente essa ideia, essa construção muito clara aqui, de que vocês façam a prática, sim, realizem os exercícios, realizem a leitura da lei, a ideia da lei seca, o domínio da lei, e tenham a teoria direcionada para resolver exatamente essas questões, ou seja, que vocês aprendam as questões doutrinárias, porque é necessário na OAB aprender as questões doutrinárias. Claro que você não precisa ir nas doutrinas mais aprofundadas, mas você precisa saber pensar a aplicação do direito, que diversas questões eu vou mostrar para vocês que é isso, aplicação do direito. Então você sabia que existia isso lá na lei, talvez lembrava, talvez não lembrava, mas não sabia como aplicar isso no direito. Bom, esse raciocínio jurídico, se você não tem, é muito difícil de você conseguir ele sozinho. Você vai precisar de um PDF qualificado, ou então de uma doutrina qualificada, vai precisar de alguém que lhe ensine, que demonstre esses elementos, que são exatamente essas ideias, essas construções. Então, veja, muita atenção nessa ideia. Estudar por questão é uma coisa, fazer questão é outra, completamente.
Atenção, não dá para estudar apenas por questões, resumos e mapas mentais. Por que não dá? Porque vai faltar fundamento, vai faltar conteúdo, vai faltar força. Você precisa colocar lei, você precisa colocar algum material, um e-book, um PDF, uma videoaula que auxilie você a entender melhor aquilo e direcione você para que você estude aquilo que é adequado, aquilo que é necessário. Não perca tempo estudando coisas que são inadequadas, que são desnecessárias, certo? Então, fazer questões, ler resumos e mapas mentais são ações importantes, sim, não estou desqualificando, muito pelo contrário, são importantes. Mas você não sabe tudo, né? Precisa buscar um conhecimento mais denso e direcionado para a OAB, em ou doutrinas e PDFs atualizados, além de videoaulas, certo? Então você precisa buscar isso, você precisa buscar essas questões. E aonde você vai encontrar isso? Bom, você encontra em diversos lugares. E o que eu estou dizendo para vocês é que aqui no Projeto P13 você vai encontrar, na nossa proposta da gente gabaritar essas 13 questões, nas nossas aulas gratuitas, de você encontrar essas 13 questões, de você acertar as 13 questões, 7 de direito constitucional, 2 de internacional, 2 de direito ambiental e 2 de direitos humanos, eu vou mostrar para vocês como você estuda por questão, como você vai compreendendo cada vez mais o conteúdo, e muitas vezes você pode não saber a resposta porque você não memorizou exatamente a letra da lei, mas você entendeu o conteúdo e aí você consegue responder diversas questões. Eu vou mostrar isso para vocês durante essa nossa nova etapa do Projeto P13. O Projeto P13, para você que está chegando agora, começou lá na preparação para o exame 32. Lá na preparação para a primeira fase do exame 32, ali por fevereiro, março do ano de 2021. Nós estamos ainda, eu estou gravando esse vídeo ainda em 2021, mas você sempre quando assistir esse vídeo ou assistir qualquer aula do Projeto P13, você saiba que você está assistindo um vídeo atualizado. Ou seja, todos esses vídeos, todos os materiais que a gente disponibiliza são atualizados e eu verifico eles, né, de forma individualizada sempre que há alguma mudança para verificar se eles estão atuais e se eles estão adequados. E todos que você estudar pelo Projeto TP3, que é um projeto semanal de conteúdos que vai trazer direito constitucional, que vai trazer direitos humanos, direito ambiental e direito internacional para você gabaritar o exame de ordem, você vai encontrar atualizados e seguros, sem dúvida nenhuma. Aqui, a gente pretende fornecer para você elementos essenciais para a aprovação no exame de ordem, certo? Demonstrando e provocando a aprendizagem do aluno através do estudo de conteúdo a partir das questões. Aqui a ideia, pessoal, é estudar o conteúdo a partir das questões e não apenas fazer questões. Aqui a ideia é que vocês estudem o conteúdo a partir das questões e não apenas façam questões, certo? E a partir disso a gente consiga estruturar elementos teóricos, estruturar vários elementos para conseguir buscar a aprovação de vocês. O Projeto P13 está sendo retomado, essa é a nossa aula número 17. E a partir das próximas aulas vocês terão conteúdo, porque é isso que a gente está aqui, para estudar, para entender, certo? Para conhecer e para, com certeza, juntos buscarmos gabaritar essas 13 questões. Professor, por que gabaritarmos essas 13 questões? Ora, por quê? Gabaritando essas 13 questões eu tenho só que acertar mais 27. E eu não sei se você sabe ou se você já pensou isso, você não precisa acertar todas as questões da OAB. Você precisa acertar 40 questões no exame. E eu quero te dar 13. Eu quero te mostrar que é possível a gente estudando, não muito, ou seja, são estudos de 30 a 1 hora, né? Não todo dia, certo? Mostrando para você o quão é importante, como você pode acertar essas questões, gabaritar essas questões e alcançar exatamente a tua aprovação. Vamos juntos, vamos lá, retomada do Projeto P13. Quero todo mundo aí que assistiu, que participou do projeto, que já participa comentando. Vai lá, segue aqui no YouTube, acompanha aqui, certo? Nas minhas redes sociais e juntos nós vamos buscar a tua aprovação. Grande abraço para vocês, ótima jornada para todos nós, que sejamos muito felizes, né, nessa jornada. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima aula. Valeu!